to see this. O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza para a Rede Pública de Televisão, com muito prazer. É o Dr. João Melo, ele é natural de Iguatu, é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Ceará, especialista em análise e avaliação de projetos pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas FIP da Universidade de São Paulo, bacharel em Administração Pública pelo Centro de Estudos Sociais Aplicados da Universidade Estadual do Ceará, mestre em Administração pela UES e doutor pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, e é professor na área de Administração da Universidade Estadual do Ceará desde 1997. Desde 1977, isso? Grande parte de sua vida profissional foi dedicada ao Banco do Nordeste do Brasil, onde ocupou a partir de 63 as funções de gerente de agência, de chefe de departamento, da direção-geral, do gabinete da presidência do banco, de diretor de crédito, de infraestrutura, bem como o da presidência da instituição nos anos de 1992 a 1995. Atualmente, ainda no âmbito do BNB, exerce o cargo de presidente do Comitê de Auditoria do Banco. Na sua vida pública, ele participou da Prefeitura Municipal de Fortaleza, onde foi titular de diversas secretarias, dentro das quais da Administração, do Trabalho, da Ação Social, do Desenvolvimento Econômico, do Planejamento, por fim, da Secretaria Executiva Regional 4. O doutor João Melo tem hoje destacado a importância da Controladoria e Ouvidoria Geral na estrutura organizacional do Poder Executivo Estadual. E mais, doutor João Melo, muito prazer em recebê-lo aqui nos estúdios da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Eu queria saber como foi o senhor, veio lá de Iguatu, como foi a sua chegada aqui em Fortaleza? O senhor veio estudar aqui ou estudou e fez os seus primeiros estudos em Iguatu? Como foi o senhor entrar para a vida pública? Muito bem. Isso é uma história longa. Eu nasci no meio rural, sou filho de agricultor, pequeno fazendeiro. E naquele tempo, no meio rural, na década de 40, 50, nós não tínhamos a possibilidade que temos hoje de iniciação nos estudos. Primeiro, as coisas já aconteciam um pouco de retardamento. Naquela época, nós tínhamos a tal história da idade da razão. A criança só começava a ir à escola depois dos 7 anos. E essa escola, para mim, no meio rural, ela foi um grupo escolar do município de Iguatu, que existia numa fazenda próxima à nossa, o chamado Sítio Gavião, e por lá eu iniciei a alfabetização. Saindo do sítio, eu já saí diretamente para um seminário, no Pernambuco. Era uma forma que se tinha naquela época de se dar continuidade aos estudos, principalmente para as pessoas pobres. Iguatu não tinha nenhuma alternativa de ensino para homens, tinha para mulheres. O sexo feminino tinha lá um colégio de freiras que levava o estudo até o 2º grau. O colégio para homens veio muitos anos depois, que foi o ginásio de Iguatu, e que naturalmente trouxe um grande benefício para aquela região, aquela época. Mas saindo de Iguatu, eu fui para esse seminário, que não era bem um seminário, era uma escola agrícola em Jaboatão, Pernambuco, que concentrava um aspirantado de congregação salesiana. Então, como não se tinha dinheiro para pagar os estudos, aqueles que para ali se dirigiam, eles tinham que trabalhar meio-dia na agricultura, e eu não estranhava isso, porque eu já trabalhava na agricultura quando fui para lá,
e o outro meio-dia era para estudo, o outro meio-dia e à noite. E assim eu comecei, passando pelo exame de admissão na cidade de Recife, onde concentrava todos os alunos do Colégio Salesiano, lá com 1.200 participando de um exame de admissão. Se conseguiu a aprovação de 150, eu estava no meio deles como um dos primeiros, e lá fiquei participando dos estudos do Colégio Salesiano. Eu agradeço muito hoje a tudo isso, porque foi lá que, de fato, eu aprendi a língua portuguesa e aprendi tudo aquilo que a gente precisava conhecer para efetivamente se desenvolver tanto no campo dos estudos como no campo profissional. Naquele tempo nós ainda tínhamos no seminário, e lá nesse aspirantado não era diferente, o estudo do latim. Então se estudava o latim com toda a sua profundidade. E foi aí que, de fato, eu vim a me aperfeiçoar na língua portuguesa. Que quem conhece bem o latim, efetivamente tem uma vantagem extraordinária para a língua portuguesa. Voltando, saindo do seminário por falta de vocação, que eu não tinha vocação para continuar, eu volto para Iguatu e fui, já existindo em Iguatu nessa época, um ginásio, fui estudar no ginásio de Iguatu. Fui estudar no ginásio, logo no segundo ano eu já não era mais só aluno, eu já era aluno e professor pelos conhecimentos que eu tinha do português adquirido no seminário. Mas, doutor João Melo, quem fazia a quarta série podia continuar a fazer o exame de admissão, né, para o ginásio? Podia fazer o exame de admissão. Passando no exame de admissão, era aceito na primeira série ginasial. E o senhor tinha um cursinho que preparava? Tinha um cursinho de preparação. A gente preparava os jovens. Naturalmente, a criança, quando chegava lá, já não era uma criança, era um adolescente, já porque tinha começado aos 7 anos, já tinha mais 4 anos de estudo, 11 anos, né? Então ele já entrava no curso ginasial mais ou menos com 12 anos de idade. E daí eu fiquei em Iguatu como secretário do Colégio de Iguatu, como professor da Escola Técnica de Comércio, como professor do cursinho de admissão e professor do ginásio de Iguatu. Foi partindo de lá que eu comecei a me preparar para o primeiro concurso, que foi um concurso de 1960 para o Banco do Nordeste. Participando desse concurso, eu consegui uma aprovação com uma boa classificação e fui lotado na agência de Iguatu. Fiquei na agência de Iguatu por alguns anos. E era um sonho passar era um sonho, emprego naquele do tempo, Banco do Nordeste. Você passar num concurso do Banco do Brasil, um concurso de fiscal de consumo da Receita Federal, ou um concurso de técnico para o Banco do Nordeste, você já se preparava para a aposentadoria que vinha lá na frente, porque sabia que, efetivamente, você estava numa carreira ideal e que, de fato, lhe daria uma retribuição financeira à altura. E lá no banco? Lá no banco, eu comecei um pouco tempo, 3 meses depois, eu já fui convidado para ser caixa do banco. Antes a pessoa entrava como o quê? Como contínuo? Não. A gente entrava, por exemplo, o meu concurso foi para escriturário auxiliar. Escriturário auxiliar. 3 meses depois eu já fui ser caixa. 8 meses depois eu já fui ser chefe de setor de serviço, que era o contador da época, chefe de setor de serviço. E 1 ano e meio depois eu passei a ser gerente. Fui gerente do interior. Pedi dispensa dessa função. Vim aqui, conversei com o presidente do banco, que à época era o Raul Barbosa, grande presidente que o banco já teve. Foi o responsável por toda essa estrutura de formação de quadros, foi exatamente Raul Barbosa. Então, chegando aqui, eu pedi a ele a dispensa da função, dizendo que queria vir para Fortaleza, porque queria continuar os meus estudos.
No meio, um pouquinho antes disso, teve um fato que merece destaque. Para poder continuar os estudos lá no interior, eu tive que fundar uma escola normal rural no município de Campos Sales, juntamente com a diretora do ginásio de Campos Sales, onde eu já estava ensinando. E nós fundamos essa escola e eu fui fazer o curso normal para poder terminar o segundo grau. Pô, que legal. Fiz o segundo ano normal e terceiro ano normal. Daí eu saí para fazer vestibular, fiz vestibular e passei de primeira para ciências econômicas, para economia, e vim pedir ao presidente para vir embora, porque eu queria continuar os meus estudos. Já tinha passado do vestibular. E por que economia, já que o senhor era da área de letras? Pois é, por que economia? O banco incentivava muito esse lado da economia. E a gente sabia que, estando num banco de desenvolvimento, o caminho natural para crescimento na carreira seria se dedicar às atividades que estavam voltadas para a economia da região. Isso foi a minha grande motivação para fazer economia. Mas eu me lembro de um fato interessante numa conversa que eu tive com o presidente dessa vinda a Fortaleza para pedir a transferência para cá. No meio da conversa, o presidente perguntou: sim, mas realmente você já está na maior posição no interior, vai abandonar uma gerência que todo mundo está querendo, para vir para a direção geral sem nada, sem nenhuma função gratificada para você poder continuar aqui. Eu digo: presidente, na realidade, o que eu tenho aí é um sonho de ser mais útil ao banco e à região. Ele disse: o que é que você deseja ser mesmo na sua vida? Eu digo: presidente, eu vou dizer e vou lhe pedir para ouvir sem constrangimento. Eu quero ser presidente do banco. Eu disse isso textualmente para o presidente, nessa entrevista que nós tivemos. Ele fez aquele arzinho de riso, gostou da proposta, claro. Imediatamente me fez o atendimento do pedido. Disse que não poderia fazer a transferência de imediato para cá, mas ia transferir para a cidade de Juazeiro, onde nós tínhamos agência, e logo que aparecesse uma vaga aqui, transferiria para a capital. O que foi feito uns 6 meses depois. 6 meses depois eu já estava aqui. Fiz a faculdade de economia, participei da faculdade de economia, já naturalmente muito integrado na direção geral, já como professor do banco, os cursinhos que o banco realizava, eu tinha uma disciplina que dava aula a todos esses cursinhos, inclusive na formação do CHBista, que era o curso de habilitação bancária do banco. E aí se formava aquele jovem, ainda muito novinho, 15 anos, a gente já estava dando formação para ser bancário. E quando você ensina, é quando você mais aprende? É quando mais aprende. E aí eu fui me estruturando aqui na capital, terminei economia, logo depois que eu terminei economia, em 1969, saí por decisão do banco para ir fazer um curso na USP, em São Paulo, curso patrocinado pelo IPE, Instituto de Pesquisas Econômicas, e lá eu fiz um curso voltado para análise e avaliação de projetos considerando os critérios sociais. Este foi um curso patrocinado pelo BID, e o BID deu muito valor a esse tipo de formação, e nós voltamos para implementar isso aqui na região. Vamos fazer projeto, mas vamos fazer projetos considerando a possibilidade de rendimentos adicionais dentro da visão social. E eu fui ficando cada vez mais apegado a essa questão relacionada com o social, por conta disso. Em seguida, eu resolvi fazer administração. Fazer administração porque no banco eu tinha participado já de 52 cursos de formação adicional que o banco tinha me proporcionado, e dentre esses me apareceram alguns que se mostraram muito interessantes. Análise de sistema. Foi exatamente dentro dessa visão de análise de sistema que eu fui buscar a administração, porque eu queria progredir também nessa sequência de análise de sistema. É até complementar a atividade do economista. Complementar a atividade que eu estava exercendo.
Bem, depois disso, começaram a haver mudanças no banco. Sai Raul Barbosa, entre Rubens Costa, depois sai Rubens Costa e com ele entra Hilberto Silva. Hilberto Silva quis fazer uma modernização do banco e eu fui escolhido para participar desse primeiro grupo de modernização. Foi quando apareceu no banco o primeiro centro de processamento de dados do banco, foi decorrente disso. E aí eu procurei me aprofundar também na questão da informática. E foi exatamente trilhando esse caminho que daí eu cheguei ao gabinete da presidência como chefe de gabinete de Mauro Benevides. Mauro Benevides sendo presidente do banco. Passando pela chefia do gabinete, eu já saí para ser diretor de crédito à infraestrutura do banco. E, ao mesmo tempo, acumular uma função de diretor de organização, sistemas e métodos. Não existia diretoria, mas informalmente ela foi criada, porque precisava de alguém que comandasse essa área. Terminei o meu período no banco como diretor, renunciando o cargo. Naquele tempo, numa disputa pelo governo federal, tinha levado a melhor Fernando Collor de Mello. E eu tinha certeza que Fernando Collor de Mello, já pelos conhecimentos que eu tinha, que poderia ter sérios problemas na gestão do país. Em primeiro lugar, porque ele era muito temperamental. Com certeza. Isso, naturalmente, ia criar choques dentro daquela corrente que ele não dominava como um todo, tinha uma oposição fortíssima. Não combina com a convivência pacífica, né? Não combina com a convivência pacífica. A palavra certa é essa. E deu no que deu. Verdade. Saindo do banco por renúncia da diretoria de crédito e infraestrutura, eu fui convidado pelo prefeito Juracy Magalhães para ser o secretário de administração do município. Fiz uma grande reforma na prefeitura. Naquele tempo, a prefeitura nem estrutura organizacional tinha. Nós organizamos tudo isso, criamos o Estatuto do Servidor Público Municipal, fizemos um projeto de racionalização amplo para o município e implantamos o projeto de racionalização. Tudo isso dentro de um tempo mínimo de 1 ano e 4 meses. Quando nessa reforma surgiu a Secretaria do Trabalho e da Ação Social. E o Juracy, já me conhecendo como éramos conhecidos há mais de 20 anos, por militarmos no mesmo partido, o MDB e depois PMDB, o Juracy me convidou para ser o secretário de Trabalho e Ação Social. Eu saí da administração e fui ser secretário do Trabalho e da Ação Social. Implantei a nova secretaria e desenvolvi muitas ações na periferia de Fortaleza, procurando, sobretudo, tirar da miséria plena que existiam aqueles favelados que viviam em situação de maior risco, quer dizer, morando em beira de rio, morando em áreas totalmente desestruturadas, e aí nós fomos trabalhar nessa direção. Fizemos um trabalho rápido, porque a duração lá também foi muito curta, mudando Collor de Mello para Itamar Franco. Eu fui convidado, por indicação do senador Mauro Benevides, que era o presidente do Congresso Nacional, para voltar ao banco na condição de presidente. Foi aí que eu assumi a presidência do banco, em 1992, e fiquei na presidência até 1995. Como é que surgiu o orçamento participativo na sua vida? Muito bem. Quando eu voltei à prefeitura no ano de 2001, na última gestão de Juracy Magalhães, eu já vinha com a cabeça feita nesse sentido. Em primeiro lugar, porque tinha sido coordenador do grupo do Nordeste, Norte e Centro-Oeste, que trabalhava na Constituinte para a feitura não apenas da Constituição, mas para a conquista do Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste. Como coordenador desse grupo, nós
dentro do Congresso Nacional, adquirimos um status muito elevado em termos de credibilidade. E quase todos os artigos da Constituição que o parlamentar constituinte desejaria escrever, isso passava pelo nosso grupo, pelo bom conhecimento da língua portuguesa e por um conhecimento mais ampliado em termos de legislação. E desta forma nós fomos ganhando essa credibilidade e vendo que dispositivos novos iam para a Constituição. Foi quando apareceu o artigo 37. O artigo 37, ele cria exatamente esse elo entre o poder público na forma tradicional e o poder público participativo. Então, nós participamos da elaboração do artigo 37 e aí começamos a acreditar na possibilidade de uma gestão pública participativa. A Constituição brasileira ela cria exatamente essa possibilidade e a legislação complementar referendou aquilo que estava na Constituição. Isso foi a primeira semente. Nós continuamos pensando alto nesse particular. No Banco do Nordeste, na presidência do banco, nós já implantamos um modelo de gestão participativa. Nós acabamos com todas as decisões individuais e criamos os comitês de gestão em nível de agência, nível de direção geral. Transferimos aquelas alçadas que eram do presidente e dos diretores para a diretoria colegiada e transferimos as alçadas de maior nível para o conselho de administração. Então, o banco ficou todo definido como uma entidade que não tinha mais decisão pessoal. Toda ela era participativa. Aí a sua tese de doutorado foi um passeio? Sim. Bom, mas o fato mais forte foi o de 2001. Em 2001, como secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Fortaleza, eu resolvi fazer um planejamento estratégico para a cidade. Comecei esse planejamento e coloquei dentro do planejamento uma visão participativa. Então, nós deveríamos criar um modelo, uma modelagem que nos permitisse administrar a cidade de Fortaleza com essa visão participativa. A comunidade participando da gestão. Foi aí que nós criamos o modelo de gestão pública participativa, que foi ampliado quando estive como secretário de Planejamento, complementado nessa época, e o prefeito resolveu me convidar para implantar, a título de experiência, numa das regionais. Escolhida a Regional 4, eu implantei aqui o modelo de gestão pública participativa. Esse modelo de gestão pública participativa, ele teve a oportunidade de ser avaliado 3 vezes. No primeiro momento, nós tivemos uma avaliação de fora para dentro, uma avaliação do Unicef, que lançou a ideia de que as regionais deveriam concorrer ao selo Unicef, e um dos pontos altos da avaliação era exatamente a gestão. Então, a Regional 4 ganhou o selo, nós ganhamos o selo exatamente pela gestão participativa, e daí para frente ele passou a ser avaliado também em dissertações de mestrado e teses de doutorado que foram feitas aqui na região, avaliando o modelo. Então, eu já tinha certeza que dava certo. Quando eu fui para Coimbra, levei a ideia e a universidade aprovou. E aí eu comecei a desenvolver a tese sobre gestão pública participativa, avaliando o orçamento participativo da Prefeitura de Fortaleza, já agora na gestão da prefeita Luiziane Lins. E lhe digo aqui, e isso está na tese, orçamento participativo, mesmo numa gestão sem muita visibilidade, ele é o ponto alto. A população crê naquilo, bota fé naquilo, quer participar, tem um desejo de participação, e não tem outra forma de você gerir melhor do que usando a população, utilizando a contribuição da população para fazer o encaminhamento das demandas que vêm da comunidade, a priorização dessas demandas e a implementação dessas demandas da forma
como foi sugerido pela própria comunidade. E como foi lá na Universidade de Coimbra, entende, a sua defesa de tese com todo esse cabedal, diz que você passou por águas claras, né, e caminhou sobre as águas com uma facilidade e da língua portuguesa principalmente, né? Na realidade, na Universidade de Coimbra, as coisas já foram muito facilitadas. Foram facilitadas porque eu, apesar de ter passado por 3 orientadores de tese, 2 orientadores primeiros desistiram porque achavam que a tese ela tinha um cunho que abrangia 3 ciências e por isso, como eles não estavam preparados para orientar uma tese que abrangia 3 ciências, esses 2 primeiros orientadores desistiram. Veio um terceiro orientador, professor Arnaldo Coelho, e com esse as coisas tomaram rumo. Primeiro porque esse professor tinha um entusiasmo extraordinário por essa questão relacionada com a gestão participativa. E quando ele viu a minha ideia de trazer um modelo americano para fazer uma avaliação de satisfação, utilizando um modelo de gestão pública participativa da cidade de Fortaleza, o entusiasmo dele cresceu. Cresceu muito e daí nós avançamos rapidamente para a conclusão da tese. Fizemos a tese e veio o dia da defesa, 16 de janeiro, na Universidade de Coimbra, inclusive com a presença do deputado Mauro Benevides e da família, que foi uma das referências que eu fiz na defesa, e lá nós conseguimos ser muito bem-sucedidos na defesa da tese. Aliás, nós conseguimos na Universidade de Coimbra, com essa defesa de tese, o que pouca gente tem conseguido. Uma aprovação por unanimidade com distinção e louvor. Isso significa para a Universidade de Coimbra o grau máximo concedido por aquela universidade. São poucos os alunos que por ali passam e conseguem efetivamente distinção e louvor na defesa da sua tese. Bom, por que essa distinção e louvor? Se tratava de uma tese sobre um tema que eu dominava profundamente, que é a gestão pública participativa. Ninguém ali de todos aqueles juízes, 5 juízes, mais um presidente de banca, tinha um conhecimento tão amplo quanto eu tinha sobre gestão pública participativa. Qualquer que fosse a pergunta que girasse em torno desse assunto, para mim seria uma pergunta simples. Claro. O domínio era completo da questão. E foi por isso que se conseguiu efetivamente atingir esse grau máximo na Universidade de Coimbra. Eu, naturalmente, fiquei muito feliz com isso, porque a tese, ela não é algo para você colocar dentro de uma biblioteca ou dentro de um arquivo eletrônico, claro, para ser consultado apenas. Ela é, de fato, uma das melhores formas de divulgação que você tem de um processo como esse, que está em estruturação pelo mundo afora, e é isso que nós efetivamente almejávamos. Já está dando resultados aí por fora. Agora me diga uma coisa, geralmente, né, quando você vai, hoje você começa a fazer doutorado, 35 anos, 30, as pessoas já estão fazendo doutorado. Aí de repente, quando você entende, poderia estar aposentado, não querendo mais saber de aprender, como foi que você disse, não, agora eu vou fazer o meu doutorado, né? Isso não serve de exemplo para... É verdade, é verdade. Este foi um dos pontos ressaltados por um dos juízes no ato de defesa dessa tese. Ele, em primeiro lugar, ele lendo o meu currículo, vendo que eu tinha passado por cargos importantes e que estava, no momento, exercendo um cargo também muito importante, de secretário de Estado, ele me fez exatamente essa pergunta que você coloca agora. Como é que o senhor, já aos 70 anos de idade, quando poderia estar desfrutando uma vida saudável, tranquila, daqui para frente, sem ter nem nada mais a ver com essa preocupação de estudo, foi abraçar uma tese que, lhe confesso, depois que eu li a sua tese, me dizia o juiz, eu passei a acreditar na gestão pública participativa.
porque a sua linha de argumentos ela é convincente. Então, isso mostra que o senhor tem um ideal pela frente. Mas como é que o senhor foi, aos 70 anos, vir para a Universidade de Coimbra defender uma tese? Isso é um caso inédito, ele dizendo. Isso é um caso inédito aqui na Universidade de Coimbra. Não tem ninguém que aos 70 anos tenha defendido uma tese de doutoramento. Eu digo, eu vou confessar a vocês e aproveitar a oportunidade para fazer uma homenagem ao deputado Mauro Benevides, que aqui está, que foi ele o grande incentivador de tudo isso. Quando abriu as portas do Congresso Nacional, como vice-presidente da Constituinte brasileira, para que a gente fosse captar ali dentro todas essas questões relacionadas com a gestão pública participativa. E se envolvesse nesse processo a tal ponto de criar um entusiasmo para hoje estar defendendo uma tese sobre gestão pública participativa aos 70 anos de idade. E aí eu expliquei para ele, mostrei as razões e ele me fez uma segunda pergunta. Mas o que é que o senhor deseja colher daqui para frente, com o resultado dessa tese? Mas essa era a minha, eu queria lhe interromper, porque essa daí é a minha outra pergunta. Pois é. E porque o Peter Drucker, quando fez 90 anos, ele disse assim, e agora, o que é que eu vou fazer do restante dos 50 anos de minha vida, né? Então, eu pergunto agora de você, porque o nosso tempo está chegando ao fim, e agora, o que é que você vai fazer e com o restante dos 50 anos de sua vida? Pois é. Isso aí é um ponto importante. Você viu como eu não tinha... Respondendo a sua pergunta e trazendo a resposta que eu dei ao juiz, a defesa da tese, eu respondi a ele o seguinte: tudo começa a partir daqui. Com esse referendo que eu acabo de receber, de um corpo estruturado como dos 5 juízes que aqui estão. Mas essa presidência é a cargo do presidente do Conselho Científico da Universidade de Coimbra. Isso me dá forças para lançar essa tese de gestão pública participativa para o mundo. E eu vou começar esse trabalho a partir de amanhã. Quer dizer, não vou deixar para depois. Acredito ter ainda uma vida saudável por mais uns 20 anos, e ao longo desses 20 anos eu vou fazer todo o esforço possível para tornar grande esse processo de gestão pública participativa. E a sua tese vai ser publicada? Vai ser publicada em livro. A essa altura eu já estava desenvolvendo uma ação que tinha tudo a ver com isso. Como controlador e ouvidor geral do Estado, eu sou responsável pelo Portal da Transparência do Estado do Ceará. O Portal da Transparência é exatamente o veículo que cria o elo de ligação com a comunidade, para que ela venha participar da gestão. E como eu tenho também, dentro da Controladoria e Ouvidoria Geral, a ouvidoria do Estado, que são os ouvidos do governo, eu estou trazendo para essa ouvidoria, depois de reestruturada, que já concluí esse processo de reestruturação, um papel novo. Nós vamos ensinar na escola, começando pela escola pública, a criança, o adolescente, para levar ao pai quais são os direitos do cidadão. O que é que ele pode reivindicar? Claro. O que é que ele pode cobrar do poder público, já que ele é o titular do dinheiro que se gasta na gestão pública. Então, é dessa forma que eu quero que a comunidade comece efetivamente a participar de uma forma mais efetiva da gestão pública. Ok, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim e o senhor tem 1 minuto para as considerações finais aqui no programa Destaque da FGF TV. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade que vocês me dão para fazer um relato deste tipo. E em segundo lugar eu quero deixar aqui a crença de que a gestão pública participativa é hoje talvez a única alternativa que nós temos para sustentar o ímpeto da comunidade na direção da coisa correta, do dinheiro bem aplicado, dos projetos bem feitos, da lisura na aplicação do recurso público, e isso vai crescer. Eu não tenho dúvida que isso vai crescer e crescer muito. E nós seremos muito mais felizes quando tivermos a comunidade ao nosso lado participando dessa gestão como um todo, que aí nós temos o controle social da gestão pública.
Os projetos serão bem elaborados, serão bem desenvolvidos, bem realizados e a comunidade ficará muito feliz e muito satisfeita com tudo isso. Ok, agradeço muitíssimo a participação do Dr. João Melo aqui no programa Destaque, que volta na próxima semana com outro assunto em destaque aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa também é exibido na íntegra no youtube.com/FGFIES, onde também você assiste este e outros programas gravados e produzidos aqui pelo seu canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.